Muito boa noite a todos. Desejamos que o amor de Jesus Cristo, a paz que nosso Deus nos dá e a comunhão do Espírito Santo possa estar conosco e ao longo deste tempo em que vamos estar juntos para meditar na Palavra de Deus. Hoje vamos iniciar uma série de 2 estudos bíblicos que nesta e na próxima sexta-feira iremos refletir e meditar sobre estágios da vida espiritual. E vamos, nesta noite, refletir a partir do Salmo 23, um conhecido salmo, uma parte da história da vida de Davi está aqui contada, mas este conhecido salmo também pode ser visto como um panorama ou uma representação de etapas das nossas próprias vidas, representadas nas etapas da história da vida de Davi. A vida de uma pessoa constitui-se de diferentes etapas, há fases, há estágios, há tempos e etapas que são cíclicas. Outras são fases progressivas, que fazem assim também parte do crescimento espiritual e da maturidade cristã de cada crente, de cada um de nós. Porque a vida é cheia de ciclos, cada vez que terminamos uma fase, uma nova fase se inicia. A colheita de uma semente que tínhamos plantado é uma nova etapa. Há uma fase que é a fase da infância, a fase da juventude, a fase da idade adulta, a fase da velhice, às vezes até a fase da dependência, há a fase da infantilidade, há a fase da maturidade, a fase da irresponsabilidade e da inconsciência, a fase da responsabilidade, a fase do namoro, a fase do noivado, a fase do casamento, a fase da vida conjugal, a fase da paternidade, a fase de ser avô e avó. Tantas fases na vida. E na vida espiritual não é exceção. Na vida espiritual há várias etapas, há várias fases, há vários tempos. No que respeita à vida cristã, seria ótimo que nunca entrássemos numa nova fase com pendências espirituais ou com votos não cumpridos. É importante abrir novos ciclos com as pendências quitadas, sem questões em aberto, sem questões por resolver. Quem, por exemplo, entra no casamento e já não traz questões do namoro e do noivado que ficaram por resolver, entra com alguns problemas, algumas dificuldades que terá que tratar. Irá enfrentar maiores dificuldades, talvez uma maior necessidade e empenho em harmonização. Por isso é bom trazermos resolvido de trás de cada anterior fase todas as coisas que lhe estão inerentes. Nem sempre é possível. Há um tempo para cada propósito, para cada período. A vida é feita de tempo para propósitos. Há tempos que já não possibilitam o cumprimento de determinados propósitos. O propósito de estudar, o propósito de nos formarmos, o propósito de namorar, de casar, de ter filhos, de ser avô ou avó, estão associados a um período determinado da vida. Alguns períodos são mais flexíveis do que outros, mas nós temos que ser diligentes para não perdermos oportunidades que passam. O propósito é do homem, mas o tempo é de Deus. Cabe ao homem administrar o propósito da sua vida de acordo com as oportunidades e o tempo que Deus lhe concede. O meu conselho é: agarre bem as oportunidades que Deus lhe concede. Oportunidades de serviço, oportunidades de cultuarmos juntos, oportunidades de sermos igreja, oportunidades de relacionamentos interpessoais, oportunidades de trabalho, de formação, de crescimento, até de valorização pessoal, oportunidade também de descanso, de lazer, oportunidade de investimento, mas também oportunidade de demonstrarmos generosidade, de exercermos misericórdia, de expressarmos perdão, conciliação. Nunca perca
este tipo de oportunidades. Respeite o tempo e os propósitos, pois Deus ensina-nos a observar os tempos para reconhecermos o tempo oportuno. Ao concluir uma etapa, nós precisamos recolher a colheita do final desse ciclo e transformá-la na semente para a etapa seguinte. Este é um princípio da vida agrícola, mas também da vida espiritual. Eu diria nesta noite, escolha as suas melhores sementes e semeia-as ao longo das várias etapas da sua vida. Nunca coma a sua semente, semeie a semente. A semente foi-nos dada para nós podermos semeá-la. E a sua semente precisa ser investida no seu futuro. Regue a sua semente, seja diligente no cuidado da semente, com oração. E lembre-se que Deus é aquele que dá o crescimento. Se consumir toda a sua safra, toda a sua colheita, toda a sua semente, perderá tudo e irá hipotecar o seu futuro. Entre em novas etapas, plantando com toda a diligência, abrindo mão da sua melhor semente, para com intencionalidade ser semeada na vida de pessoas que o rodeiam. A vida é muito curta e às vezes o período da sementeira é rápido, passa depressa. Guarde o seu coração para não tropeçar antes da reta final. Um coração inconstante, diz a Escritura, engana-se a si próprio, engana a Deus e os votos que essa pessoa tem, os sentimentos e desejos, acabam por não se materializar. Lembre-se, em princípio, a vida não acaba hoje. Sempre teremos novas lutas, novos desafios, mas também novas vitórias. O texto do Salmo 23 que iremos ler reflete a vida de Davi e pode-nos dar um panorama global da vida deste homem segundo o coração de Deus. Cada etapa da sua vida foi distinta. Em cada etapa ele experimentou desafios que foram distintos. Mas ele pôde perceber a ajuda de Deus, a presença de Deus em cada uma daquelas etapas. Deus desejava estar com ele, Deus desejava guiá-lo, Deus desejava ajudá-lo, Deus desejava fortalecê-lo para que ele tivesse êxito em cada etapa da sua vida. Tal como Deus deseja que eu e você possamos ter êxito na nossa vida, especialmente estou falando da vida espiritual. Que a nossa vida espiritual seja uma vida de êxito. Que a nossa vida espiritual seja uma vida em que a intensidade do amor que temos por Jesus jamais diminua. Antes, pelo contrário, possa crescer. Quando a Bíblia fala daquela igreja da Ásia Menor que o amor esfriou. Quando Jesus disse, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eu oro para que Deus nos ajude a que jamais deixemos esse primeiro amor, essa intensidade, essa tangibilidade quando conhecemos a sublimidade do amor de Cristo e quando abraçamos as boas novas de salvação que Jesus nos trouxe. Essa alegria não é para diminuir, é para crescer. Esse entusiasmo é para crescer. Esse empenho é para crescer. Quando nós ficamos na rotina, quando nós caímos na religiosidade ou na tradição, diria na mesmice, na incredulidade, uma pessoa assim acaba por ir apodrecendo por dentro. O mesmo acontece com a semente que não é plantada. Por isso a nossa vida tem que ser plantada, tal como Jesus disse que a sua vida foi plantada e deu tanto fruto. E nós somos demonstração do fruto que significou Jesus ter semeado a sua vida para que nós pudéssemos ter sido salvos. Termine bem cada momento, cada etapa, cada ciclo da sua vida. Eu lembro-me de Davi, quando o seu pai o tinha a guardar as ovelhas, mas de repente
o seu pai chama-o e dá-lhe o desafio para uma nova etapa na sua vida, para que ele pudesse ir ver como estavam os seus irmãos, como estava a correr a batalha na qual Israel estava envolvido. E o que eu acho aqui fantástico é que Davi, ele não desprezou tudo o que já tinha feito na etapa anterior, mas ele consolidou. A Bíblia diz que ele não deixou as ovelhas, ele não disse, bom, agora eu já não sou mais pastor de ovelhas, agora eu sou um homem que vai ver como estão os meus irmãos, como está a guerra a correr. Não, ele não desprezou tudo o que tinha feito. Ele construiu em cima. Ele avançou para uma nova etapa em cima de etapas anteriores que ele tinha realizado. E a Bíblia diz que ele entregou aquelas ovelhas ao cuidado de um guardador de ovelhas. Mesmo quando ele chega ao campo da batalha, o seu irmão mais velho o acusa de ter deixado aquelas ovelhas sem rumo, sem pastor, sem cuidado. Davi, ele não tinha feito isso. Aquela tinha sido uma falsa acusação. Davi passou por ambientes e estágios na sua vida diferentes, até chegar onde Deus queria que ele chegasse. Estes 4 lugares, ou estes 4 momentos, representam as etapas também do nosso crescimento, em busca da plenitude, da presença de Deus para as nossas vidas. Vamos refletir sobre esta história que nos está contada no Salmo 23, em 4 atos, em 4 fases. Fases que todos nós passamos ou iremos ainda passar. Primeira fase são os pastos verdejantes. Salmo 23, o texto da tradução na nova versão transformadora diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Na tradução que a maioria mais conhece, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O primeiro cenário deste salmo é o campo. Davi era pastor de ovelhas, cuidava das necessidades das ovelhas, e por isso estes versículos começam por nos falar de pasto, de água, de sombra, de veredas. E nesta primeira parte do Salmo 23, Davi recordava-se do tempo em que ele cuidava dos rebanhos e reflete, pensa, indaga sobre o cuidado de Deus para com a sua própria vida. Tal como ele cuidava daquelas ovelhas, Davi ele pode recordar que Deus cuidou da sua própria vida. Ele concluiu que em todo o tempo Deus guardou a sua vida como um pastor que guarda e que cuida as suas ovelhas. Jesus várias vezes usou esta analogia, lembrando que nós somos ovelhas do seu pasto, lembrando que somos rebanho do seu pastoreio. Os vários componentes deste ambiente têm um significado próprio. Poderíamos dizer que os pastos verdejantes nos lembram a providência de Deus, nos lembram a abundância, mas também nos lembram a qualidade. Não são pastos secos, não são pastos pisados, são verdejantes, apetecíveis, desejáveis. As águas tranquilas representam o refrigério, o sossego, a tranquilidade que tantas vezes Davi desfrutava. Na minha infância tive a oportunidade de, com os meus avós, passar muitas das tardes, depois de regressar da escola, guardando rebanhos com algumas centenas de ovelhas. E havia tempo para tudo, tempo em que tínhamos que estar mais atentos, mais envolvidos, mas também tempo em que podíamos estar mais tranquilos. E Davi relembra todos esses momentos. Mas ele fala também de veredas de justiça, que representam um caminho seguro, caminho correto. Não andar à deriva, mas ter um rumo. Enquanto contemplava as ovelhas a comerem no pasto, ou a beberem água, ou a caminharem nos trilhos, ele sabia que elas não errariam no caminho para casa, estavam no rumo certo,
Davi estava a ser preparado para cuidar do povo de Deus no futuro. Deixe-me dizer-lhe nesta noite, você talvez não sabe, tu talvez não percebes, mas Deus está a preparar-te agora para aquilo em que Deus deseja usar a tua vida no futuro. Não saltes etapas, não abandones todos os processos pelos quais Deus te levou a passar, mas valoriza cada momento, valoriza cada etapa e Deus irá ajudar-te. Primeiro ovelhas, depois pessoas. Primeiro Davi, ele foi capacitado a aprender a cuidar de ovelhas e depois Deus deu-lhe a tarefa de cuidar de pessoas. Esta primeira fase da vida mostra o tempo que nós passamos em simplicidade, mas onde experimentamos a suficiência de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Talvez muitos de nós nos consigamos agora mesmo recordar do tempo em que chegámos à igreja como novos convertidos. Logo depois de termos aceito Jesus como nosso Senhor e Salvador, em que vivíamos uma vida simples, mas cheia de paz, cheia de alegria, cheia do gozo de Deus. E não pode haver enchimento mais precioso do que este mesmo. Este é um período de preparação para algo maior. Deus estava a preparar Davi para algo muito maior que ele não poderia sequer imaginar. Neste estágio, o grande mote que nós devemos interiorizar é: Deus cuida de nós. Deus cuida de ti. Deus tem cuidado de nós. E Deus quer continuar a cuidar de nós. Que a nossa vida possa continuar a estar nas mãos de Deus, para que possamos experimentar o seu cuidado, a sua provisão, o seu amparo, o seu livramento, que é tão precioso. Segundo aspecto, para concluirmos esta reflexão desta noite, e como disse no início, na próxima sexta-feira, nós iremos ter a segunda parte deste estudo bíblico, desta reflexão, desta série, em que iremos ver dois outros estágios da vida de Davi. Esta segunda fase é o vale da sombra e da morte. O versículo 4 diz: mesmo quando eu andar pelo vale escuro, ou pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me protegem. Na tradução clássica que a maioria dos irmãos conhece, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esta segunda fase da vida de Davi é marcada por um ambiente oposto ao primeiro que nós vimos. O cenário muda. Ao invés de pastos verdejantes, Davi agora está num vale de sombra e de morte. A partir do momento em que Davi venceu o gigante Golias, ele tornou-se um guerreiro. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5, nós temos este facto demonstrado. Ele derrotou os temidos filisteus, que eram inimigos acérrimos, históricos do povo de Deus. E lá em 1 Samuel, no capítulo 18, desde o versículo 6 até ao versículo 9, podemos perceber o quanto os filisteus eram inimigos acérrimos da nação de Israel. Davi, entretanto, passou a ser comandante do exército. Capítulo 18, verso 13. E neste tempo de guerra, neste tempo à frente do exército, Davi passou a ficar e a dormir muitas vezes nas trincheiras da batalha, escondido em cavernas escuras, lutando em vales onde via a morte todos os dias. Em todo o tempo, Davi buscava o livramento e a proteção do Senhor para a sua vida. Esta segunda fase da vida representa os tempos de luta, as perseguições, as enfermidades, ou mesmo, diria, qualquer situação que traz perigo à nossa vida. Quase todas as pessoas
já passaram por fases assim? Quando o combate é tão intenso que pensamos estar num vale mortal, escuro, onde nem sequer conseguimos vislumbrar possibilidades. Este período é importante. É importante para experimentarmos o poder de Deus. É importante para aprendermos a depender de Deus para a nossa vitória, para o nosso livramento. Neste estágio, o grande mote é: Deus é quem protege e é quem guarda. Ainda que Davi andasse pelo escuro vale da morte, ele disse: não terei medo. Não terei medo, porque tu estás ao meu lado. Aquilo que nos ajuda a não ter medo não é a nossa força, a nossa capacidade, ou o dinheiro, posses, ou outra segurança material que possamos ter em vista. Aquilo que nos ajuda a poder declarar com toda a consistência: não terei medo ainda quando andar pelo escuro vale da morte, é porque Deus está ao nosso lado. Porque se Ele não estiver ao nosso lado, nós temos razões para ter medo, temos razões para temer, temos razões para duvidar de tantas situações. Davi podia dizer: mesmo quando passo pelo vale de sombra e de morte, eu sei, a tua vara e o teu cajado me consolam. Em momentos difíceis, Davi podia declarar que Deus é aquele que traz consolo. Por isso louvamos o nosso Deus, exaltamos o seu nome e queremos dar-lhe glória, porque Deus é um Deus fiel. Prezado irmão, familiar, amigo que nos assiste nesta transmissão, eu gostava de orar antes de terminar este momento e pedir que Deus possa ajudar a sua vida e a minha vida a podermos em cada estágio aprender a depender de Deus, lembrar que Deus está lá para nos ajudar, para nos dar livramento, para nos dar a sua força. Não sei qual é o estágio que você está a passar exatamente agora. Eu não sei se você se sente nos pastos verdejantes ou se sente no vale da sombra e morte. Mas independentemente do estágio que estiver a passar, destes dois que mencionamos nesta noite ou aqueles que iremos mencionar na próxima semana, eu acredito, em cada estágio, Deus quer ajudá-lo. E há algo que Deus nos quer ensinar, há algo que podemos aprender para crescermos em maturidade, para nos tornarmos mais fortes. Precisamos de esforço para passarmos de nível. Precisamos de esforço para um estudante que quer passar de ano, precisa de empenho, precisa de diligência, precisa de estudar. De outra forma, não será possível. E nós que queremos passar de estágio, passar de nível, passar a outras etapas que Deus tem para a nossa vida, queremos ser fiéis nas etapas que estamos a passar agora. Queremos aprender de Deus em cada uma destas etapas. Deus o abençoe. Pai, nós te agradecemos por podermos refletir mais uma vez na tua palavra. Obrigado por aquilo que o Salmo 23 nos pode ensinar, também nesta panorâmica de etapas, de estágios na vida do rei Davi. E que também, Senhor, possamos aprender a aplicar isto à nossa vida. Também nós passamos por etapas, passamos por estágios, passamos por tempos distintos na nossa vida, mas em cada tempo nós queremos ter os nossos olhos no nosso Deus, não apenas no tempo de dificuldade, mas mesmo no tempo de alegria. Olhamos para Ti, Senhor, e louvamos, celebramos o nosso Deus, exaltamos o nome que é sobre todo o nome, dando glória, dando louvor, rendendo, tributando a nossa adoração àquele que vive e reina para todo sempre. Se Jesus ainda não reina no seu coração, Ele deseja ser o seu Rei, o seu Senhor, o seu Salvador. Deus o abençoe ricamente e siga-nos na próxima sexta-feira, onde iremos continuar e concluir estes 4 estágios na vida de Davi. Deus o abençoe.